Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, eu dei uma sumida na semana passada aí, mas imagina que foi uma espécie de pré-estreia da história. Eu, assim como a maioria dos brasileiros, ainda continuo trabalhando de casa, então eu tive que finalizar alguns projetos, alguns compromissos que eu tinha, para a partir de agora eu poder me comprometer mais com vocês. Então, a partir de agora, eu me comprometo também a vir mais vezes na semana para continuar com a história, dela ser mais presente. Vai ser uma espécie de, sei lá, radionovela do século XXI. Então você pega a sua avó, pega a sua mãe, bota uma máscara, senta perto do computador com o distanciamento social necessário e bora escutar essa história aqui, ou vamos ver, não sei como é que vocês pretendem fazer, e juntos a gente vai enfrentar esse momento que está sendo muito difícil de uma forma talvez um pouco mais divertida, mais reflexiva, mas é isso. Falando também em distanciamento social, está cada vez mais crítico o que a gente está passando, então assim, eu peço para vocês para que fiquem em casa se puder, só saia quando necessário e quando sair, use uma coisa essencial que é essa belezinha aqui. Gente, usa máscara quando sair. Por favor, ainda tem muita gente quando sai que tem e usa de maneira errada. Isso aqui pode ser uma fonte de contaminação para vocês também. Então, assim, isso aqui não é uma cueca, isso aqui não é uma calcinha, isso aqui é uma máscara. Você coloca no rosto e você tira. Tem as formas certas de você manusear, que tem vários vídeos explicando aí, nos jornais estão fazendo isso. É muito necessário. E máscara caseira mesmo, porque equipamentos assim mais sofisticados e com mais proteção, as unidades de saúde precisam. Então, assim, use máscara caseira. Quem fez essa aqui foi minha mãe maravilhosa, né? Vou até guardar aqui. Quando terminar o vídeo eu falo com ela, porque é sem conto mexendo, né? Também estamos começando o canal, mas não é bagunça. Tá, mas bora lá, gente. Vamos pro assunto da história, porque o capítulo é longo, então eu também não posso ficar me prolongando muito. É o seguinte... antes de começar, a partir de agora eu não vou ficar mais mandando no WhatsApp para todo mundo, fiz o vídeo, tá lá. Não. Se você quiser acompanhar, já que a gente vai ficar imerso agora, segue o canal, curte aí, se isso aí for bom para vocês. Ativa o sino também, que é necessário para vocês serem lembrados quando tiver mais vídeos. Então, faça isso. Se você não souber, pede pro neto, pede pro sobrinho, pro filho, sei lá. E também tem outras formas de você pesquisar e você conseguir se inscrever e ativar o sininho no canal, tá? Capítulo passado, a gente falou sobre o incêndio na casa. Eu até pedi dica de vocês do capítulo, né, do título. E aí teve todo aquela cena triste e carregada. E no capítulo 2 de hoje, eles foram para a delegacia para poder prestar queixa, onde vai começar toda a investigação da história. Então, já sendo imerso, lembrando que o personagem principal é o André. Aqui eu tô com uma colinha, tá? Para ter uma ordem aqui e não contar spoiler. Ele entra na delegacia acompanhado por um policial, Dantas, que acompanha eles até uma espécie de antessala, corredor, um hall de espera em frente à sala do delegado, que na verdade é uma sala um tanto quanto indefinida, ninguém sabe dizer o que é aquilo, mas que tinha algumas cadeiras. Eles se acomodam e o policial Dantas diz como é que vão ser os procedimentos, deles apresentarem os documentos, como é que vai acontecer, que geralmente o delegado chama quem ele quer primeiro, mas sabendo a situação, que era uma coisa tanto delicada, ele perguntou se eles tinham alguma preferência em ordem de falar e tal. E eles falaram que não. E aí o André acha estranho, pensou que todos pudessem entrar junto, e ele explica que é procedimento, que cada pessoa entre sozinha para não ter interferências nos depoimentos. Clara está muito angustiada com aquele espaço inóspito e hostil, e fala que só quer se resolver aquilo dali logo, porque ela ainda está se sentindo muito mal. Então ela se oferece para ir primeiro. Ele fala que ok, e que iria então até a sala do delegado
para ver se já poderiam entrar. Feito isso, ele volta, chama a Clara para entrar e a acompanha até a porta, mas não entra junto com ela. Ele volta e oferece água, café para os dois que ficaram lá, André e o melhor amigo dele, Cadu. Então eles começam a conversar e nisso o policial oferece uma água, um café para ver se eles se acalmariam de alguma forma ou tentar quebrar um pouco aquele clima também inóspito. E eles falam que gostariam de uma água e tal. Enquanto isso, o André se retira falando que vai ao banheiro rapidamente, perguntando onde ficava. Naquele meio que labirinto até chegar ao banheiro, ele sozinho, com os pensamentos dele, começa a lembrar das situações, de momentos, tanto com um amigo que faleceu, porque ele viveu muitos anos com ele, e com os filhos também, porque foi muito rápido, mas é intenso. O momento foi muito mais da espera deles e nesse momento foram arrancados dele. Então, quando ele está no banheiro sozinho, ele só viaja nesses pensamentos, nessas memórias, nessas lembranças e olhando assim, no fundo dos seus olhos, através do espelho, ele vê um filme da vida dele e ele começa a chorar novamente, assim, de uma forma muito pesada, se apoiando na bancada fria do banheiro, até não ter mais forças. Quando ele se cansa de chorar, ele se recompõe um pouco, ele volta para aquela recepção ou de sala, sei lá, como é que pode se descrever aquele ambiente bem hostil, e ele vê à distância Cadu muito abatido. Ele imaginava que então a Cadu estivesse chorando. Quando ele se aproxima, ele se abaixa de frente a ele, porque Cadu está com a cabeça baixa, o cotovelo apoiado nas pernas, chorando muito também e dizendo que a culpa é dele, que se ele tivesse visto o celular, se ele tivesse atendido a ligação, não tivesse na reunião, poderia ter sido diferente. Então André pegou e o acudiu, falando que para ele ter calma também, que não era dessa forma, ninguém podia imaginar nada. E Cadu ainda se culpando, ele resolve acalmar o amigo, até porque era uma das características do André. Ele, mesmo no calor da emoção, ele conseguia ter um pouco de equilíbrio, ele sabia ponderar o momento racional, sabia que não adiantava ficar se culpando, imaginando mil e uma coisas que não dependem deles. Então, estou olhando aqui para não perder o fio da meada. Então, nisso, eles começam a conversar um pouco mais sobre o que aconteceu, tentando imaginar algum tipo de vestígio que poderia ser lembrado ao delegado. Quando o policial chegou também, entregou água para eles continuaram conversando. Não demorou muito, Clara saiu da sala do delegado chorando também bastante. E nisso o policial Dantas pede para que então André entre na sala. Quando ele passa pela Clara, ele pergunta o que aconteceu, sendo que o policial pede para que ele entre rapidamente para eles não começarem a trocar informações. Quando ele entra, ele cumprimentou o policial que já estava na sala acompanhando o delegado, talvez o escrivão, e começou a perguntar as coisas pro delegado, por que a mulher saiu chorando, o que foi que ele disse, e o delegado explicou que nada, é apenas uma dor de ter que remexer numa ferida recente, né, que foi o incêndio. Então é totalmente compreensível que as pessoas possam ter essas reações. Daí o delegado pede para que ele se identifique, então que ele fale sobre ele. André começou a contar que ele estava no trabalho, e aí ele é interrompido pelo delegado, que pede para que ele fale sobre ele, sobre a história de vida dele, quem ele o que ele faz, e ele não entende, ele questiona por que aquilo dali seria relevante naquele momento. O delegado explica que é necessário saber quem são as pessoas, quais são as condições de vida, a rotina,
porque às vezes isso pode nortear algumas investigações. E aí ele então compreende e começa a falar que o nome dele é André Lessa Ferraz. Sim, eu vou falar o nome do personagem todo porque não fiz isso aqui à toa, vocês vão ter que ver sim. Ele é do Rio, tanto os pais e os avós deles também são, mas que já morreram, ele é sozinho. Os pais deles morreram quando ele era criança e os avós quando ele estava na universidade. E aí o delegado perguntou se ele tem primo, tem irmãos, tem tios, e ele falou que não, ele é sozinho mesmo. Então o delegado continua investigando sobre profissão, hábitos, até chegar ao fato ocorrido, né? Então, perdão, só passar aqui. Então ele fala da situação ocorrida com os filhos, com o melhor amigo dele também, o Arthur, que faleceu. E aí ele, para finalizar um pouco o interrogatório, ele pergunta se havia alguma coisa diferente nessa última semana. E aí ele fala que não, mas ao mesmo tempo que ele estava explicando que não, que estava tudo normal, porque a esposa dele tinha tido os filhos numa cesárea e foi complicado, então ele estava tendo a ajuda do amigo para cuidar dela enquanto ele estava fora de casa trabalhando. Ele se lembrou que sim, teve uma coisa relativamente estranha, que foi durante essa semana apareceram alguns carros na frente da casa dele, e que ele comentou com o Arthur. E aí o delegado perguntou se ele tinha contado para mais alguém, se ele anotou a placa desse carro, se tem alguma forma de comprovar. Ele falou que não, que ele só suspeitou, mas como eram carros sempre diferentes, em posições diferentes, ele não fixou muito naquilo. Então, passou despercebido, mas que sim, tinha comentado com o Arthur. E aí perguntou ao delegado se isso poderia ter alguma coisa a ver com um crime. E aí o delegado diz que possivelmente, ou pelo menos é um tanto quanto estranho ter carros diferentes parados em frente à casa, algo que poderia estar, na verdade, observando a rotina, e na mesma semana acontecer um fato daquele. Então André fica muito pensativo, tentando lembrar de alguma coisa que ele pudesse informar o delegado para contribuir na investigação. Então, enquanto ele pensa, se cria aquele silêncio, o delegado já havia feito perguntas suficientes sobre ele, as condições de vida e onde ele estava, o que ele estava fazendo, ele o libera. Então, quando ele sai, deixa eu só botar aqui rapidinho. Então ele sai da sala a pedido do delegado e fala que é pro Cadu esperar um pouquinho, que ele vai só terminar de anotar uns negócios ali. Então quando ele sai, tá o amigo conversando com a esposa, na qual vem a afeição do André, que é muito pensativo, é um estado quase que em choque. E aí eles param de conversar e perguntam o que aconteceu, por que ele estava daquele jeito, o que o delegado falou para ele ficar assim. E, na verdade, ele disse que, na verdade, não foi o que o delegado disse para ele, mas o que ele fez refletir. Aí ele contou essa situação do carro, falou que tinha contado para o Arthur, mas que não tinha contado para ninguém. Falou que tinha contado para o Arthur e que não tinha contado mais para ninguém, para não preocupar. E aí, claro, indaga por que não tinha contado para ela, e ele explica que era tentando poupar de uma certa forma. Então, eles começam a tentar lembrar das coisas e ele pergunta se Arthur tinha comentado alguma coisa com o Cadu, já que eles moravam juntos. E ele diz que não. Simplesmente, aí ele lembra que simplesmente teve um dia que ele chegou em casa, Arthur estava no computador pesquisando sobre placas de carro e perguntou para ele como é que fazia para rastrear, se ele sabia alguma forma.
E ele comentou que só quem podia fazer esse rastreamento, que tinha acesso aos dados, ou era a polícia ou seria o próprio pessoal do Detran. Então, ele se deu por convencido e nisso daí, Cadu continuou falando que quando ele foi tomar banho, já que ele já tinha tirado as dúvidas com o Arthur, viu que não era nada demais, pelo menos ele tinha o tranquilizado. Na volta ele queria saber do motivo, mas quando ele ia perguntar, ele já não estava mais em casa, porque tinha saído para ir para a casa do André ajudar a esposa enquanto ele estivesse fora. Então, André diz para ele que é para ele contar isso para o delegado, que talvez isso possa ajudar na investigação, e ele diz que não vai esquecer, ele vai contar sim. Nesse momento, se escuta o delegado gritando o nome do Carlos Eduardo, e ele entra. Nesse momento, André e Clara ficam do lado de fora, eles conversam um pouco sobre o que ia acontecer agora, em questão de agilizar o processo no IML, no enterro e tudo mais, onde iam se abrigar, até porque a casa tinha pegado fogo, e fica um clima pesado. E nisso daí, ele tenta imaginar e ela pergunta com relação a esses carros, será que o policial tem alguma forma de achar esses carros, ou até mesmo quem estava nele? E André diz que provavelmente sim, geralmente tem formas de achar. E ela indaga, perguntando se tem alguma forma então de encontrar o filho. E eles falam e ele acredita fielmente que isso vai acontecer. Então ela também fica na torcida, ela de uma forma também muito reflexiva, ela torce, ela fala, tomara que ache. Não demora muito, sai Cadu da sala do delegado, acompanhado dele, que vai reunir os três e passar algumas informações do procedimento. Então o delegado diz que, como Cadu é responsável pelo casal, ele representa o casal pela lei, ele já passou algumas informações falando dos próximos procedimentos, o que tem que ser feito com relação à investigação, enterro e tudo mais, e pede licença para eles porque a corporação vai até a casa do Cadu, que era a casa também do Arthur, para coletar dados, informações, ver o computador dele, as pesquisas dele, porque talvez lá eles consigam encontrar a placa do carro. E daí ele se retira. André e Clara perguntam como é que foi. Ele fala brevemente também sobre algumas coisas, nada muito diferente do que já se imaginava, que tinha sido passado para eles também. E André pergunta se Cadu vai querer ficar no hotel também, porque eles já reservaram eles já reservaram... Caraca, meu irmão! Eles já reservaram um hotel que eles conheciam, e porque a casa tinha pegado fogo e tudo mais, e queria saber dele porque, como estariam vasculhando a casa dele, possivelmente ele não poderia entrar lá hoje. E ele afirmou que sim, que vai precisar até para ter uma tranquilidade para ir atrás do Murilo, que é irmão do Arthur, para poder passar a informação e avisar que o irmão faleceu. André acena com a cabeça dizendo que sim, para ele não se preocupar, que vai fazer isso junto com ele, até porque vai ser uma tarefa um tanto quanto difícil. Uma, porque o Murilo não é fácil de se achar, e segundo, porque Murilo não tinha contato com eles. Na verdade, eles meio que eram brigados. Murilo com os amigos do Arthur, que é Cadu e André. E imaginando também a reação que ele poderia ter e tudo mais, mas que quando chegassem no hotel eles resolveriam isso. Clara, já impaciente de estar naquele ambiente que parecia despertar o pior das pessoas, pede para ir embora rapidamente porque não aguenta mais. Então daí eles pegam para ir embora. Pronto, esse capítulo foi isso, tentei resumir ao máximo, vou tentar resumir melhor das próximas vezes. Mas é isso, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do capítulo, quero saber talvez qual título de capítulo vocês não, o que vocês não entenderam, talvez não tenha me preparado bem, não utilizei muito das canetinhas para
sinalizar as pessoas. E é isso. Espero vocês aqui na próxima. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para poder visualizar os próximos capítulos, que eu vou estar mais constantemente aqui, tá bom? Gente, é isso. Aguardo vocês. Se protejam, fiquem em casa. Se sair, não esqueçam, quando necessário, use a máscara. Isso aqui é indispensável. Saiu, precisou encontrar com alguém, claro que é a distância, use a bendita, tá bom? É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.